Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h21, estamos retornando com o Mix Café na Estúdio Livre FM, a rádio que é mais notícia. Vem aí a entrevista do dia com o presidente do Comem Rio Grande, Oscar Silveira. Entrevista aí com Augusto Ferreira. Augusto. Verdade, hoje nós vamos falar sobre o trabalho de prevenção e também a fiscalização aí que o Comem de Rio Grande está fazendo. Bom dia, Marcelo, Oscar, bem-vindo ao Mix Café, iniciando o ano, novas atividades. Exatamente, gostaria de iniciar parabenizando as mulheres, né, no seu Dia Internacional, né? Hoje em dia a gente pensava que seria mais fácil ser mulher, mas os últimos acontecimentos, né, em nível internacional nos dizem o contrário, né? É muito difícil e elas estão de parabéns, tentando fazer um mundo melhor, né? Então, estou indo agora para o segundo ano, né? São 2 anos, o mandato de presidente do Comem são 2 anos. Estou indo agora, juntamente com a direção do Comem, com o vice-presidente Fernando Sena, com o nosso secretário executivo Michael Laval, né? E tentando, em meio à pandemia, que causou limitações a todos, né, e todas as instituições, enfim, desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Tivemos, desde a última vez que eu estive aqui, né, tivemos avanços, né, no que pese, então, todas essas dificuldades que todos enfrentamos. Nós seguimos realizando as fiscalizações nas entidades aí que lidam com a recuperação e a redução de danos, né, referente a usuários de drogas. Continuaremos fortes nessa fiscalização, né? Nós criamos um novo método de fiscalização, procuramos otimizar então esses trabalhos, tá? E claro, como eu estava te referindo, temos limitações, nós dependemos das entidades que integram, né, o Comem, por exemplo. O Comem ele não dispõe ainda, né, de recursos financeiros diretos, né? Estamos trabalhando para isso, o Michael Laval está trabalhando para isso, né, para conseguir, então, já que criamos o fundo, temos o fundo, temos a caixa, né, fizemos a caixa, como eu gosto de referir, agora a gente precisa lutar aí para conseguir recursos, né, num momento que todos os nossos recursos e as atenções se voltam ao combate da pandemia, que é o que nos aflige, isso é compreensível, né. E agora tu imagina uma situação numa pessoa, de um dependente, que já seria difícil normalmente em meio à pandemia. E mais ainda, né? A condição da mulher, que é sempre mais frágil, né? Tudo para a mulher, nós sabemos, temos que admitir que tudo para a mulher é mais difícil, né? É mais penoso. E mais a pandemia. E imagina uma situação dessas, dela ser adicta, né? Dela ser, então, dependente de drogas. Então, nós estamos atentos a isso também, aproveitando o dia, né, para falar sobre isso, para procurar implementar, então, ações voltadas especificamente à questão da mulher, né? Nós temos aí agora, foi aprovado recentemente pela Câmara Municipal, o repasse de uma área para trabalhar o pessoal da Diocese de Rio Grande, aquele grupo que trabalha com dependência também vai trabalhar com mulher, né? E tem o Esquadrão da Vida também que vai trabalhar, é o Leonardo Stima, né, que está fazendo uma área para mulher, e também tem o Esquadrão da Vida também que está fazendo aí, tentando, junto com o Executivo Municipal, conseguir uma área também para trabalhar isso. É necessário, né, Oscar, porque hoje em dia nós não temos uma área, um local para as mulheres em si. Exato, as necessidades da mulher, elas são maiores, né? Então, não é interessante tu teres entidades mistas, eu não julgo que seja interessante, dos problemas naturais de convívio, enfim, né? Posso citar alguns problemas, porque fala assim, não é interessante, parece que está querendo elocubrar uma situação. Não, mas imagina uma mãe de família, né, vai ser internada numa instituição dessas, né, onde o seu marido sabe que lá terão, né? Sim. Então pode provocar outros problemas, né? Então as entidades que lidam, ou pelo menos a determinada área isolada e tal,
somente para mulheres, né? As mulheres, elas têm necessidades, algo que se fala muito, né? Hoje em dia, a questão da segurança menstrual, né? Enfim, então são certas necessidades, certos fatores que têm que ser avaliados, né? A forma que se faz, que se implementa, então, né? As questões psicológicas de aumento da autoestima, né? Porque a pessoa, nós sabemos que a pessoa quando está cometida desse mal, que é o uso de drogas, né? Que ela desenvolve a dependência, uma das primeiras coisas que morre nela é a autoestima, né? Justamente por isso que nós vemos aí usuários de drogas que não tomam banho. Ele foca somente a droga, né? Ele tem o prazer ou tem o alívio de uma dor incessante quando ele utiliza, vai ter isso por um determinado tempo, né? Os efeitos então vão passar e ele vai ficar na busca da nova dose, né? E ele descuida do resto, ele descuida das relações familiares, das suas relações de amizade, do seu trabalho e da higiene corporal, né? Então vemos pessoas então que totalmente descuidadas, totalmente largadas, né? Então são questões assim que quando tu colocas ali o indivíduo mulher, isso é levado a um outro patamar, né? A observância dessas questões é levada a um outro patamar, né? E tu vê assim, né, que também tem a ver também às vezes com a prostituição, né? Eu não sei como é que está a situação ali da Zona Oeste ali, que o pessoal reclamava muito, que principalmente a gurizada, né? As jovens, adolescentes acabavam se prostituindo ali para pegar, porque hoje em dia eles pegam um dinheirinho para tentar se manter com a droga, né? O que nós vemos, né, nós temos o chamado caminho da dependência, o caminho da dependência, tá? Então esse caminho da dependência, ele é trilhado por homens e mulheres de forma diferente. Então o guri está em casa lá e ainda tem o convívio com a família e problemas familiares o levam, né? A família adoece antes muitas vezes, né? E esses problemas familiares o levam então a utilização de drogas, de abuso de drogas, abusar das drogas, né? Mas ele se mantém ainda em casa ali. Aí há conflitos, né? E aí ele furta um cinto, um sapato da irmã, um aparelho eletrônico da irmã, da mãe e do pai. Geralmente tem né, sabe que vai dar um problema maior, enfim, mas daqui a pouco faz uma simulação de um furto, lembrando de um caso recente, um furto de um botijão de gás, e tal, e aí a polícia é chamada e viram que o arrombamento se deu de dentro para fora, né, ou seja, ele fez uma simulação na casa do cassino, né, e tal, de que teriam furtado o botijão. Então ele vai, né, nessa onda, né, tem o dinheiro da mesada, faz aniversário ali e tal. Tô falando ali do adolescente, 15, 16 anos, né, faz aniversário, ganha uma grana da avó, vai lá e usa, vai na biqueira, na boca de fumo, enfim, e tal. E troca por droga, pequenos furtos ali na sua volta. Chega um momento que a família não aguenta mais e sem instrução, e o que o Comem busca justamente isso, é instruir em relação à prevenção em todos os seus níveis, primário, secundário e terciário, e a família isola, ele vai ficando cada vez mais na rua, vai ficando largado, né, mais para a rua e tal. E na rua, inicialmente, ele ainda consegue ali cometer pequenos furtos, faz algum servicinho, algum bico e tal, para sustentar, né, a sua dependência, tá bem? Só que quando isso vai evoluindo, ele vai ficando um estupor, ele fica uma pessoa feia, como eu falei, ele se descuida da higiene, enfim, tal. Ele não consegue mais realizar furtos, sabe? Ele não consegue mais se aproximar das pessoas e subtrair alguma coisa e tal. Aí ele vai precisar de um chucho, uma faca, né? Vai precisar, quando ele tem um ferro, um revólver, uma quadrada, uma pistola na mão, aí ele é o poderoso. E aí ele vai começar a traficar para sustentar. Esse é o caminho da dependência. Ele vê que, ao invés dele ficar, de repente, cometendo furtos ou pequenos roubos, entendeu? Que tem a violência ou a grave ameaça, ele vai começar a traficar, entendeu? Vai fazendo uma mão ali, vai fazendo uma mão aqui, enfim. Então, ele está envolvido, então, né? Nesse meio da violência. Aí que se dá esse envolvimento no meio da violência. Houve o abandono da família, a família não aguenta mais ele, também não tem instrução de como lidar com ele, a família não sabe. Nossa, quantas vezes, isso é horrível de ser dito, mas é pura verdade, né? Principalmente quando eu trabalhava no Mato Grosso, foram diversas vezes as mães pedindo na delegacia para dar um susto no filho, entendeu? Ou para assumir com o guri. Entendeu? Porque não aguentavam mais, a família não aguenta mais. Pressão, não.
Uma pressão violenta, tá? Então esse é o caminho. E aí a gente sabe qual é o final, né? Ou ele vai conseguir, então, ter uma mão que lhe é estendida para a recuperação, tá? Ou é cadeia e morte, ou ambas, né? E a menina, ela tem uma coisa de valor nisso, né? Que tem um valor, né? Que é a exploração da prostituição, né? Então ela vai explorar ali, vai ser explorada, na verdade, né? Vai ter a sua prostituição explorada e tal, em troca da droga. Nós vemos isso, infelizmente, como tu estavas referindo, vários pontos, né? Não é uma questão eminentemente de polícia, é uma questão social, é uma questão de saúde pública, né? E que aflige a todos nós de uma maneira muito, muito forte, muito evidente, né? Então a grande diferença é essa, né? Mas não quero dizer que não hajam também meninos que se prostituem, existe, né? E meninas que cometam crimes aí de furto, obviamente tráfico de drogas e roubo, né? Para conseguir. É uma situação complicada, né, Oscar? Porque tipo de coisa assim, a família acaba se destruindo com a droga. Né? Ou o contrário, né? A família já estava destruindo e aí esses problemas familiares que jogam, né, o seu filho, a sua filha ali nesse mundo, tá? Isso aí é uma coisa assim, há uma confusão de causa e efeito, né? Muitas vezes a família já estava doente, a família adoeceu antes, certo? E essa doença familiar é que joga esse indivíduo nesse mundo, né? No mundo do abuso de drogas, tá? Isso é importante que se diga, né? Porque senão a gente joga sempre essa situação, porque o guri causou um inferno, que ele era um bom filho, que eu fiz tudo por ele, enfim e tal, não. A gente não sabe o que acontece, né, no dia a dia, né? Então são casos de uma coisa que nós sabemos, né? A doutora Zila Sanches é uma pesquisadora da área, uma mulher extremamente afamada, brasileira, ela é um ícone nessa questão da prevenção ao abuso de drogas, professora doutora da Universidade Federal de São Paulo, né? E ela fala muito sobre essa questão, né? Casos de violência doméstica, eles são assim, muito normais, muito naturais. A gente sempre pensa aquilo, né? Porque vai ter griteiro, que a gente vai ouvir tapa, que vai ouvir... Não, isso aí não começa dessa maneira, sabe? A violência doméstica, e eminentemente a violência contra a mulher, ela não começa dessa forma, sabe? Ela começa com uma diminuição, como eu estava referindo antes, da autoestima da vítima, sabe? Tu é feia, tu é gorda, que eu te sustento, que tu tens 2 filhos aí, se eu te largar tu não vai conseguir outro homem, que tu é burra, sabe? Isso vai diminuindo aquela pessoa, sabe, de tal forma que ela vai perdendo as suas defesas, ela não consegue. Como eu costumo dizer, dá um tapa na cara de uma mulher empoderada para tu ver o que te acontece. Entendeu? Compreende assim a situação? Essa é a questão. Faz isso, dá um tapa na cara de uma mulher empoderada, né? Não, o cara vai lá, diminui aquela mulher, sabe? Diminui a sua autoestima, as suas autodefesas, enfim, tá? E aí o tapa, a agressão física, é só mais um degrau naqueles tantos ali que já foram percorridos. É um caminho também, Não é aquela história, ele era meu namorado, que ele me tratava muito bem, aí nós casamos e ele começou a me agredir porque eu dei uma janta fria para ele. Não é assim. E aí o que acontece? Aqueles entes em formação, os filhos do casal, e um agravante, muitas vezes, o que acontece? As famílias vão se formando, né? Então a mulher já traz filhos do relacionamento anterior, né? O homem traz também, e aí tu aumenta a chance de conflito naquele meio, sabe? Porque são pessoas ali que não foram criadas desde do início ali juntos, então traz um conflito, é difícil, não é? E essa sobrecarga toda em cima de quem? Da mulher, né? Então os casos de violência doméstica, se tu fores analisar, tá? Eles entram naquelas portas de entrada à drogadição, que são os problemas familiares. Né? Imagino que eu costumo dizer isso, Augusto, isso é muito importante que seja dito. Sabe? Tudo hoje é caro, tudo hoje é difícil, mas tem uma coisa que é barata e que promove a aquisição do restante, que é paz no lar. Paz no lar, cara. Sabe? Paz no lar é um trabalho que tem que ser feito pelos filhos, pelos pais. Né?
pela família. Olha, nós temos que ter paz no lar, não podemos ter agressividade. Por que eu digo isso? Porque o menino, ele vai ter um porto seguro. Em qualquer situação que ele tenha de dificuldade, que poderia levá-lo ao abuso de drogas, ele vai ter um porto seguro, ele vai em casa e vai, não, lá em casa eu tenho paz. Aí eu te pergunto, ouvinte, né? No teu lar tem paz? Tu promoves a paz no lar? Poxa, isso é de graça. Isso é um trabalho constante, ou seja, a primeira coisa, não vou ser agressivo. Não é fisicamente agressivo, é nas palavras, sabe? É aquele pedido... Tá, ok, o que eu posso fazer para resolver essa situação? O que eu posso fazer para nós não brigarmos hoje? Vamos tentar fazer isso? Vamos fazer um pacto? Hoje nós não vamos brigar, é hoje. Sim, porque aí daqui a pouco ele não vai querer ficar mais em casa devido a essa situação toda. A gente sempre fala, né? A gente sempre fala, droga, né, Augusto? A gente comentou outras vezes aqui, não, porque a maconha, que os opioides, que os derivados da coca, que é a cocaína em pó, o crack, a merla, as drogas sintéticas que nós temos hoje em dia e tal, né? A pior das drogas, a droga que causa maior desestruturação familiar é aquela que as pessoas fazem propaganda no Instagram, no Facebook, que é o álcool. Entendeu? Eu não conheço ninguém assim, sinceramente, não conheço nenhum caso. O cara deu um pega ali, né, deu um tapa na pantera e tal, e ficou loucão lá, chegou em casa e bateu na mãe. Mas eu conheço do cara que tomou, né, um goró violento, chegou em casa e bateu na mulher. Isso é muito comum, né? Inclusive o caminho em relação a isso, né, essa questão da violência contra a mulher, passa por isso, né? Muitas vezes o cara tá de cara, vai trabalhar, volta e tem a discussão e não dá nada, vão dormir em paz. Mas se o cara já chega no talagaço, se o cara já chega alcoolizado, entende? Falando vulgarmente, né, para as pessoas entendam, qualquer... entendeu? Vai ser multiplo, mas sabe disso, né? A pessoa já está. Então aquela questão, porque eu estava alcoolizado, que eu disse tal coisa, que eu fiz tal coisa, não. A pessoa alcoolizada, ela não perde a noção do certo e errado, a menos que ela esteja em coma alcoólico, né? Que aí ela não vai ter noção de nada mesmo, tá? Mas se ela não estiver, se ela estiver consciente, entendeu? Ela não perde a noção do certo e errado. Tá? O álcool faz a chamada liberação dos freios sociais, ou seja, a pessoa já tinha vontade de fazer aquilo, ela já tinha vontade de agredir, ela já tinha vontade de repente cheirar uma carreirinha, ela já tinha vontade de repente de dar um tapa na pantera, de dar um pico, de dar um teco, entendeu? Essa é a questão. E o álcool libera esses freios sociais. Então, o que a pessoa não faria de cara, sóbria, ela bebe e ela faz, mas ela já tinha aquela ideia anterior. O álcool não dá ideia, bem pelo contrário, entendeu? Ele não dá ideia. Ele promove que a pessoa tenha a coragem de fazer aquilo que ela vontade já tinha. Essa é a questão, não é? Então nós temos que frisar sempre esse combate a quê? A glamorização. Nós não podemos glamorizar as drogas. Sabe? Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, nossa, mas e aí, tu é a favor ou contra a liberação das drogas e tal? Eu sou um prevencionista, eu trabalho com prevenção eminentemente, estou presidente do COMEN hoje em dia, que o COMEN lida com as 4 frentes, né, de enfrentamento à questão das drogas, que é a prevenção, a redução de danos, a recuperação e a repressão. Mas eu sou da área de prevenção, eu venho da área de prevenção e repressão, obviamente, sou policial, né? Reprimir o traficante, que é aquele cara que ganha dinheiro com a desgraça dos outros. E às vezes nem usa, né? É assim, em níveis altos, mais altos, não usa as drogas que ele vende, né? Porque álcool, por exemplo, né? Álcool é droga, gente, né? Enfim. Então eu digo isso, a gente não pode glamorizar. Para quem lida com prevenção, não importa se uma droga é liberada ou não interessa isso, a gente não fica pensando se essa droga é liberada ou não. Não focamos nisso. A gente foca em te ajudar a não cair nessa roubada. Porque o problema, Augusto, não são as drogas. As drogas, elas sempre existiram, gente. A gente tem que acabar com mitos, com preconceitos, entendeu? As drogas sempre existiram, as drogas sempre estiveram aí, sabe? Nós aqui temos mais ou menos, somos na mesma faixa etária, estou com 53, enfim, né, mais ou menos aí 50, 60, mesma faixa etária. Né? Isso tinha, quando a gente era guri aqui, tu és rio-grandino, né, e tal, eu também, tinha, né? Hoje a diversidade é maior, os apelos são maiores, né? Mas os caras que a gente viu se lascaram por quê? Pensa nisso aí, se lascaram por quê? Sabe?
percentualmente, se lascaram porque se jogaram na cocaína e se lascaram porque se jogaram na maconha. Não, cara, os caras que morreram, que bateram carro, que bateram na esposa, que mataram a esposa, que, no caso do Rio Grande famoso, que matou o filho, tá? Por quê? Por causa do álcool. Né? Então não podemos glamorizar as drogas, notadamente o álcool. Tá? Então parar com essa história de achar que é chique, entendeu? Ficar postando fotinha lá, tomando... E a gente olha no Instagram, a maioria do pessoal está sempre postando isso, né? E todo mundo tem alguém que te... Olha, todos nós aqui, eu tenho certeza, né, nos usando como exemplo aqui, tem pessoas, crianças e adolescentes que nos admiram. Né? E veem os nossos atos com naturalidade, com normalidade, e um exemplo a ser seguido. Assim, eu sempre me surpreendo, eu trabalho há anos nas escolas, palestrando, enfim, né? E eu sempre me surpreendo com a quantidade de pessoas, às vezes, que me abordam, que eu não conheço, né? Tive uma palestra contigo, professor, e, né, enfim, tal situação, e eu mudei a vida daquela pessoa, eu não sei. Mas isso não é só comigo, é contigo, com ele também. Né? Então a gente tem que pensar qual é a mensagem que nós estamos transmitindo sem falar. Tá? É importante isso. Oscar, eu quero agradecer a tua presença e dizer que a gente está sempre à disposição do Comem aí, porque eu acho que é importante aí a gente discutir esse assunto e alertar principalmente o pessoal que está nos acompanhando, os pais responsáveis, os próprios adolescentes que estão nos assistindo também. Então, finalizando, né, eu acho que eu acabei iniciando, né, falando das dificuldades, mas tivemos então avanços, né? Nós estaremos lançando aí brevemente uma cartilha que foi brilhantemente elaborada pelo nosso comando, né, do nosso vice-presidente Fernando Sena, vinculada à FURG, né, e bem elucidativa, sabe, dizendo para aquela mãe lá da Castelo Branco, se o filho dela começar a ter determinado comportamento, se o filho dela estiver usando determinada droga, o que ela vai fazer? Eu acho que é sabe? importante. Então assim, essa mensagem é uma linguagem clara, diz inicialmente o que é o Comem, né? Às vezes as pessoas se confundem. O Comem é um órgão de fiscalização, ele fiscaliza as ações, ele orienta as políticas públicas em relação às drogas, enquanto colegiado, né? Mas ele não é, por exemplo, um órgão certificador. Né? Nós usamos as entidades que compõem o Comem para que realizem essas funções. Nós coordenamos as ações de todas essas entidades, são várias, né? São 14 do poder público e 14 da sociedade civil organizada. Né? Estaremos abrindo, então, um edital para que a sociedade civil organizada, as instituições, né, enfim, representativas da sociedade, integrem o conselho para que nos auxiliem, que nós precisamos de ajuda, né? Precisamos de mais pessoas, mais membros, né, ali. Uma coisa que pode parecer não muito significativa, mas eu reputo grande importância, que é a questão do símbolo, do emblema, né, do Comem, a identidade visual do Comem, né, para ser colocado nas campanhas, enfim. Eu quero que as pessoas olhem, né, e ficou muito bonito realmente. Também mais uma vez foi a FURG que integra o Comem e que nos fez essa oferta desse logotipo, dessa logomarca, né? Essa identidade visual do Comem. Quero que as pessoas enxerguem aquele símbolo e saibam, aqui eu vou ter ajuda, aqui eu vou ter orientação, entendeu? É isso que eu pretendo. Um abraço, Oscar, e conte com o Mix Café sempre que precisar. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Zambuja? Muito bem, a entrevista vai estar postada na nossa página, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Vamos ao intervalo e já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. No ar, curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Para quem trabalha horas em pé ou caminhando, no fim do dia,